Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Muito obrigado aqui por estarem conosco mais uma vez no Café com Política nessa terça-feira. Hoje temos mais um pré-candidato, nosso pré-candidato a deputado federal de Paraguaçu Paulista. Quero dar as boas-vindas para você, Dante Mantovani. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos aí do podcast. Estamos hoje também aí com o Vitor Bini. Vitor, boa noite. Fala, pessoal. Boa noite. Prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. E o nosso amigo também, Rodrigo Santana. Boa noite a todos. Boa noite, Dante, que é nosso convidado hoje, e a todos que já estão aí na audiência. Um grande abraço. Semana passada nós entrevistamos a Magali Rabelo, pré-candidata aqui de Paraguaçu Paulista a deputada estadual. Estamos hoje com Dante Mantovani e ao longo deste mês nós entrevistaremos outros pré-candidatos a deputados da nossa cidade aqui, da nossa terra. Então hoje estamos aqui com ele, Dante Mantovani, e o Vitor. Dê as boas-vindas para ele, Vitor. Isso aí, pessoal. Mais uma vez a gente agradece aqui o nosso convidado. Inclusive, Rodrigão, o nosso convidado de hoje é um pioneiro aqui no nosso podcast. Ele é o primeiro entrevistado que vem pela segunda vez ao podcast. Hoje nós recebemos um ex-candidato a prefeito aqui da nossa cidade, 4º lugar nas eleições municipais de 2020, ex-presidente da Funarte, bacharel, mestre, doutor, um currículo que eu gostei demais de ver, viu, maestro? Obrigado. Além de maestro, é empresário aqui na nossa cidade, isso tudo com apenas 38 anos, tá muito bem conservado, menino. Casado com a engenheira Milena Popovic, pai de 3 filhos e filho também do saudoso e querido Dervil Mantovani, que todo mundo conheceu aqui em Paraguaçu, e também da dona Elza. Um abraço para ela. O Café com Política recebe hoje, com muito prazer, então, o nosso querido maestro Dante Mantovani. Seja muito bem-vindo, maestro. Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Realmente, acho que eu fui um dos pioneiros aqui, né? Logo que vocês começaram no podcast, eu já vim. Na época da eleição de 2020, depois vim em 2021 também. Esse ano a gente veio aqui também acompanhando o pessoal de fora, né? E estamos aqui de novo para debater. E o que eu gosto aqui é que a gente pode sempre falar, expor as ideias que interessam a população, né? E essa é a maior vantagem da gente estar aqui hoje, para a gente poder trocar essas ideias e falar dos assuntos que interessam para a vida das pessoas. Mas para a gente dar uma aquecida da nossa audiência, que é um pessoal muito aguerrido aqui com a gente, eu sei que antes da gente começar a contar o tempo de todos os candidatos que são parecidos, eu queria fazer uma pergunta um tanto polêmica, mas eu acho que é legal o senhor ter esse espaço para explicar. Acho que o senhor não falou em outro canal sobre isso, sobre a questão que ficou um pouco difícil do pessoal entender, que foi a licitação para ser o novo maestro da Lira. O que aconteceu, qual foi o desfecho e o que o senhor tem a dizer para a população sobre isso? Bom, Vitor, importante, obrigado pela pergunta. Importante essa pergunta porque muitas pessoas me perguntam na rua sobre isso, né? E é importante esclarecer aqui para que não reste dúvidas e dar a minha versão também, porque a gente viu um outro lado aí que colocou algumas questões, algumas falas aí, e muitas delas procurando desmerecer a minha pessoa, né? Então, é bom eu dar aí uma visão de dentro e de um outro lado, né? Então é o seguinte, essa licitação, como tem licitação o tempo todo na prefeitura, né? Para outros ramos, outros setores, outras atividades, compra de produtos, compra de material escolar, né? Enfim, contratação de um monte de coisa, teve uma licitação para contratação de maestro, né? Assim, o senhor foi convidado a participar. Fui convidado a participar. Uma pessoa da prefeitura me ligou, entendeu? Me ligou e falou, olha, vai ter uma licitação para maestro, o senhor não gostaria de participar? Eu ainda pensei, né, será que eu participo? Será que realmente, né, vai ter igualdade de condições e tal? Aí um amigo falou, tava do lado, falou, não, participa lá, você é maestro, você tem a formação e tal, não sei o que lá. Peguei o edital, vi que preenchi ali os requisitos, né? Aí, assim, sem mais delongas, fui lá, me inscrevi e participei. E na hora da licitação, porque quem não sabe como é que funciona, a licitação é por preço, né? Então, quem dá o melhor preço, vence a licitação. Aí eu dei um preço melhor lá que o concorrente, né? Que foi, no caso, só um, foi o maestro Cícero. Que é seu amigo, inclusive. Foi meu professor, tudo, né? Na Lira, eu fui aluno da Lira, toquei na Lira há muitos anos. E ele também foi baixando o preço. Foi mais de 50 lances dele, mais de 50 lances meu, foram baixando o preço, né? É porque eu imagino que tanto ele como eu têm amor pela música, né? Então, não é tanto pelo dinheiro que a gente faz isso, né? Então, daí o pessoal ficou um pouco preocupado, mas tá muito baixo o valor, né? É bom para os cofres públicos, economiza dinheiro, né? Aí eu acabei dando um preço R$100 mais baixo que o dele.
E aí começou um bafafá aí, os amigos dele lá, um pessoal também vinculado à política, né? Começaram a falar que desmereceu, que não sei o que lá, né? E quando na verdade foi uma coisa muito equiparada, né? O tempo todo. Ele deu os lances dele, eu dei os meus lances. E no final eu fui declarado vencedor. Bom, resumindo, teve toda essa converseira aí e tal, né? Aí, eu não sei se eles foram lá conversar com o diretor de turismo, né? Reclamar e tal. Aí, esse diretor de turismo, ele solicitou, pelo menos foi essa justificativa que eu tenho aqui, né? Que foi publicada pelo prefeito. A anulação foi anulada, a licitação foi anulada, por causa de reclamação, né? Então foi anulado. Mas se houver outro, o senhor voltará a participar. Aí eu não sei, tem que ver os termos, né? Mas a credibilidade que eu tinha nesses processos licitatórios aí agora diminuiu muito, né? Depois disso. Então, mas aí eu tenho uma impressão assim, Dante, às vezes, nessa questão, que você foi meio um boi de piranha para a prefeitura. Não sei, pode ser. No sentido que eles queriam tirar o Cícero, fez essa licitação, você acabou ganhando, e aí nem você levou, né? E nem ele ficou na banda. E a banda tá como agora? Tá sem maestro? Então, não sei como é que tá, né? Mas posso... pelo que eu tenho uma amiga que tem uma filha lá, e ela me disse que encerraram as aulas. Então, quer dizer, a população tá desassistida. Eu posso aproveitar e emendar uma pergunta do professor Rodrigo também? Uma coisa que muita gente perguntou para mim, o maestro Dante faria esse serviço pela lira de graça? Eu faço de graça isso já. Na verdade, eu já faço, né? Eu tenho uma orquestra jovem que eu criei, né? E a gente faz os ensaios. Nunca recebi um centavo de prefeitura, de nada para isso. Até por isso que eu dei um preço mais baixo lá, porque a minha ideia era fazer um trabalho mais amplo mesmo, né? Atender mais pessoas com uma estrutura melhor. Com a escola de música lá que tem uma estrutura boa, aquele prédio, tem uma acústica legal, né? Tem os instrumentos, tem estante. Então eu faço esse trabalho já há mais de 10 anos na cidade de graça. É trabalho social e voluntário, né? Faço porque gosto, porque tenho amor pela música e amor por ensinar música para os jovens aqui da cidade. Eu já ensinei ópera aqui para jovem da periferia, que lá para baixo da Barra Funda, e o menino cantou aí ópera de Bizet, ópera compositores grandiosos italianos, né? Enfim, um repertório muito requintado, né? Porque não teria acesso em outros canais, né? Na escola eu não aprenderia isso. Então eu tenho muito orgulho do trabalho voluntário que eu faço com a música aqui em Paraguaçu há mais de 10 anos. Bom. E isso aí era só uma forma de ampliar esse trabalho, né? Como eu entendi assim. Mas eu vi que a prefeitura não agiu de maneira séria, né? Porque tanto que está aqui, até trouxe aqui o despacho, né? Anulando a licitação. E aí o despacho diz o seguinte, que está anulando para estudar a melhor forma de contratar maestros. Eles deviam ter estudado isso antes, não lançar uma licitação, né, fazer todo mundo de palhaço, faz os concorrentes de palhaço, faz a população... Criou uma inimizade. Criou um atrito desnecessário, né? E a população continua desassistida. Isso mostra o quê? Incompetência dessa administração. Deixou, né, os alunos sem professor, né? Sem... Isso, exatamente. Então é complicado. Você quer falar mais alguma coisa sobre a lira? Não, eu Acho creio que só queria colocar essa versão, né? Porque foi muita falação aí e até eu teve um podcast aqui sobre isso. Na época eu procurei o Vitor e falou, gostaria de dar minha versão, né? Porque estavam se falando como se fosse um conluio, né? Como se fosse uma coisa... Um complô. Né? Um complô, alguma coisa assim. Na verdade, eu fui lá, inocente, participar da licitação porque era né? do meu ramo de atuação na música. Né? Lógico. E aí eu vi que o pessoal tá fazendo as coisas de uma maneira muito amadora. Até porque isso é uma coisa, não é justificando, mas é inegável que Paraguaçu tem um maestro, que é o senhor, e também tem o outro maestro, que é o maestro Cícero, né? Bom, mas gente, eu agradeço a explicação aí. Tá bom. Então para manter um padrão entre todos os convidados, nós vamos estipular, a partir de agora, uma média aí de 1 hora para a gente falar sobre a sua pré-campanha, sobre... para você se apresentar para a população, né, como um pré-candidato aí. E no final a gente vai te dar 1 minuto para você deixar uma frase final. Tá ok? Ok. E mais uma vez, pessoal, pedindo aí para todo mundo que está acompanhando a audiência já está bombando. Mandem pergunta para o Maestro Dante, que daqui a pouco nós ouviremos as perguntas que o pessoal está enviando. Mandando já também um boa noite para todos. Maestro, começando as nossas perguntas aqui, você foi, como a gente falou, candidato a prefeito aqui na nossa cidade. Sim. Né? E aí agora você está vindo com esse novo desafio de ser candidato a deputado federal. Uhum. Por quê? Bom, Vitor, excelente pergunta. Em primeiro lugar, né, para tentar
com essa pré-candidatura, que ainda é uma pré-candidatura, e se eu chegar lá e for eleito deputado, trazer recursos para a cidade, desenvolver a nossa cidade, né? Esse é o que me move, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no governo federal dentro de 3 ministérios, né? No Ministério da Cidadania, no Ministério do Turismo e na Secretaria Especial da Cultura, que é um ministério também, tem uma estrutura de ministério. E eu vi como as coisas funcionam, eu vi como é a dinâmica de liberação de recursos, eu vi onde estão os recursos, né? Como fazer para trazer esses recursos para as cidades. E foi isso que me motivou, inclusive, a ser candidato a prefeito em 2020. Porque eu vi como trazer recursos. Analisando os outros candidatos, eu vi que nenhum deles tinha esse perfil de conhecimento de Brasília, né? Nós tínhamos a prefeita na época, a Almira, que ela tem bastante conhecimento, não se pode negar, em nível estadual, né? Com o governo do estado, ela sabe, tem os canais, né? E sabe onde trazer recursos através do estado. Mas eu vi que Brasília não tinha isso, né? Então, eu achei que eu poderia contribuir como prefeito da cidade de Paraguaçu, trazendo esses recursos de Brasília. Bom, não fui eleito, então o que dá para fazer agora? Fui atrás de recursos, mesmo sem ter sido eleito, e consegui muita coisa para a cidade no ano de 2021, né? No ano de 2021. Muito mais do que o prefeito, inclusive, atual aí. Muito mais do que ele, do que todos os vereadores juntos. Eu trouxe recursos de Brasília, Ministério da Saúde principalmente, que é um ministério muito solícito. Tenho contatos ainda no Ministério da Saúde, né? Pessoal muito bom lá, muito eficiente, sabe? As coisas lá em Brasília, elas funcionam, se você souber trabalhar, né? Nós temos funcionários públicos federais que são muito eficientes, nós temos funcionários, até mesmo comissionados lá, que são bons, né? E assim, um diferencial no governo Bolsonaro foi sancionada uma lei que exige que todos os nomeados em cargos comissionados tenham efetiva capacidade técnica. Que é uma coisa que o pessoal aqui em Paraguaçu está questionando muito a atual administração, né? Porque entra um pessoal aí sem qualificação. O governo federal não dá. Você tem que comprovar realmente o histórico de atuação na área, certo? Bom, eu fui presidente da Funarte. Aí eu precisei comprovar minha habilidade técnica, né? Um dos critérios lá era doutorado. Como eu tenho doutorado, preenchi os requisitos. Mas se eu fosse só uma pessoa qualquer ali que não tivesse certificação, eu não poderia ter sido presidente da Funarte, entendeu? Eu fui porque eu tinha. Tanto que teve uma ação de um procurador lá do Ceará questionando a minha nomeação, questionando a minha capacidade técnica, uma coisa assim. Minha defesa foi muito simples. Eu só mostrei meu diploma de doutorado. Só, acabou, encerrou a discussão. E tá tudo certo. Então, assim, eu vi mas respondendo sua pergunta agora mais propriamente, né? Por que essa empreitada agora de sair candidato a deputado federal, pré-candidato? Porque tive essa experiência em Brasília, né? Como presidente da Funarte, eu executei projetos e para isso eu precisei de dinheiro. Eu consegui muito dinheiro. No Ministério da Cidadania eu consegui 26 milhões para os meus projetos lá na época, né? E comecei a executar esses projetos. Depois que eu saí, alguns projetos continuaram, outros pararam, né? Alguns continuaram sendo executados e estão até hoje sendo executados. Teve um projeto mesmo, edital de apoio a bandas de música, que eu assinei em 2020, 5,5 milhões para compra de instrumentos musicais. Paraguaçu foi contemplada na gestão ainda da Almira, né? Então, assim, tive resultados concretos. Sei como fazer, sei como trazer recursos para a cidade, né? E trouxe efetivamente, mesmo sem ter nenhum cargo público, né, em 2021, como no caso dos leitos de UTI Covid, quando o Paraguaçu estava precisando. Eu estava indo para Brasília em fevereiro de 2021, certo? A pedido do prefeito de Martinópolis, que ele me pediu, ele veio aqui, inclusive, né, em Paraguaçu, vocês conheceram. Ele me pediu para apresentá-lo para alguns ministros em Brasília, né? Como ele é da região aqui, e ele é do Republicanos, na época eu estava no Partido Republicanos, levei ele, apresentei para 6 ministros em Brasília. Mas aí também eu perguntei para o João Scarambone, aqui do hospital, qual que era a necessidade do hospital, se ele queria que eu visse alguma coisa lá em Brasília. Ele falou, estamos precisando de leito UTI. Aí comecei com esse processo, levei ofício dele, fiz um ofício também, e fiquei atrás, fiquei fazendo follow-up, porque em Brasília, assim, não adianta você ir lá, né, ou ministro, eu preciso disso, ou secretário, eu preciso daquilo para minha cidade, ou mandar um ofício só. Não adianta, não vai para frente, né? Você tem que ficar fazendo uma pressão, certo? Então eu fiquei fazendo essa pressão lá e conseguimos o custeio, né? O custeio é o quê? O dinheiro para você pagar via o Sistema Integrado de Saúde, 5 leitos de UTI. Em 10 meses foi 5,5 milhões que o município de Paraguaçu economizou, né? Então a gente conseguiu... Eu acho legal o senhor comentar sobre essa questão da sua proximidade com os ministros e me permita entender
que dá a entender que o senhor é muito próximo ou tem uma ideologia mais próxima ao presidente Bolsonaro. E nós estamos vivendo aí uma época de bastante polarização, pelo menos são o que as pesquisas estão mostrando. E aí eu pergunto ao senhor, você que é um apoiador declarado do presidente, por que que você é um apoiador do presidente e por que que você acha que por que que você vai apoiá-lo, né, se ele for realmente aí pré-candidato à reeleição? Eu sou um apoiador do presidente desde 2013, quando ninguém sabia quem era Jair Bolsonaro, né? Eu já estava nas ruas e, inclusive, o Bolsonaro ia nos programas, como esse aqui de entrevistas, né? E apanhava, e estava eu lá na rede defendendo ele, já em 2013, né? Em 2014 eu entrevistei ele, eu era radialista, eu era entrevistador numa rádio em São Paulo, eu entrevistei ele e falei para ele o seguinte: o senhor que é o único deputado aí do Congresso Nacional, ele é deputado federal. O senhor é o único deputado federal que combate a esquerda, o PT, aí, o comunismo, enfim, tudo aquilo que nós éramos contra e somos ainda. O senhor tem noção que isso transforma o senhor num candidato natural à presidência da República? Aí ele bem que desconversou na hora ali, mas assim, de agente da mídia, entrevistador de mídia, o primeiro, e isso eu tenho no meu canal do YouTube, para quem quiser conferir, em 2014, hein, fiz essa entrevista. Rádio Vox, o nome da rádio, tá? E eu perguntei isso para ele. Ele não admitiu que ele ia ser candidato, mas eu fui o primeiro a levantar essa lebre, né, dele ser candidato lá em 2014. Em 2014 também fiz a campanha do Eduardo Bolsonaro aqui na região Paraguaçu e Assis, onde ele tem uma votação muito boa, inclusive, e foi a primeira vez que ele foi eleito. Em 2018 também o Eduardo Bolsonaro veio aqui, né? Em 2014 ele não veio, só mandou material. Inclusive o Jair Bolsonaro me mandou uma carta agradecendo o apoio que eu dei pro filho dele, né? Eu tenho essa carta também. Isso foi em 2014. E aí, em 2018, o Eduardo veio aqui, em Paraguaçu, né? Tivemos uma reunião lá no meu hotel. E teve uma foto também, né? Que ficou no hotel, inclusive. No hotel, sim. O astronauta veio também, Marcos Pontes. Marcos Pontes, que é o ministro ministro da Ciência e Tecnologia. Ele saiu agora, que ele também está concorrendo a deputado. Rodrigão? São Paulo. Então, assim, eu tenho todo esse histórico, né? E 2014, 2015, teve aqueles protestos de rua muito grandes na Avenida Paulista, né? Naquela época, os políticos não eram bem-vindos nas manifestações, não eram bem-vindos. Porque o povo estava cansado dos políticos. Tinha aquelas denúncias do mensalão, do petrolão, roubo na Petrobras, desvio de dinheiro por todo lado, né? O povo estava cansado de político. Tinha uma sensação... Vocês devem lembrar que teve invasão no Congresso Nacional, né? Teve uma manifestação muito grande em todo o Brasil, e muitas manifestações gigantescas, principalmente em São Paulo, que eram as maiores, né? E eu estava lá, eu era um dos líderes dessas manifestações, né? Isso é um histórico político meu, tá? Legal. E contra esse governo do PT corrupto, né? Que desviou trilhões do Brasil, através da estratégia do Zé Dirceu, do Foro de São Paulo. Então eu estava na linha de frente. O Jair Bolsonaro e o Eduardo, né, que começou a vir para São Paulo por causa de ter sido eleito já, eles iam ali nas manifestações. Por exemplo, o José Serra também ia, mas o José Serra foi escorraçado, né? Todos os políticos mais tradicionais foram escorraçados. Era uma época que político não era bem visto, né? Então, como eu conhecia a família Bolsonaro, eu chamei eles para subir no carro de som. Eles subiram no nosso carro de som, né? Fizeram o palanque deles lá, falaram pro povo. Só que é uma época que político não podia subir em carro de som. É isso que é interessante. Até o Eduardo Bolsonaro, encontrei ele em 2018 em Araçatuba, durante a campanha. O pai dele eu tava junto com o pai dele lá também. E ele falou: Dante, você lembra que uma vez você me deixou subir no carro de som e ninguém tava subindo, só você que me deixou? O Eduardo me lembrou disso, eu nem lembrava, né? Então tem esse histórico, né? Esse histórico aí com a família. Aí em 2019 eu fui chamado para ir para Brasília para ajudar a montar o Ministério da Cultura, porque eu sou uma referência na área da cultura, com música, esses projetos sociais, inclusive graças a Paraguaçu Paulista, né? Esses projetos sociais que muitas pessoas conhecem no Brasil e outros trabalhos que eu fiz também em outras cidades, né? Aí eu fui chamado porque eu sou uma referência, eu sou uma autoridade na área da cultura, certo? Inclusive por causa de livros publicados, artigos, teses acadêmicas, né? Tese de doutorado, enfim. Eu publiquei capítulos de livros coletâneas na Espanha, né? 2 livros, inclusive, tem capítulos meus lá na Espanha que foram publicados e que foram best-sellers pela Amazon. Então, assim, eu sou uma referência. Aí me chamaram e eu ajudei, levei muita gente, indiquei muita gente lá pro governo, né? Inclusive o professor Campanati, que a gente falava aqui antes, ali de Assis. E pra gente conseguir dar continuidade aqui nas perguntas, nós sabemos que você foi um ex-candidato a prefeito aqui de Paraguaçu, um cargo executivo, correto? E agora você está
você é um pré-candidato a deputado, que é um cargo legislativo. Sim. O que fez te mudar assim de executivo para legislativo? Você acha que você tem mais facilidade com o legislativo? Como que você acha isso? Então, é a primeira vez que eu vou concorrer a um cargo no legislativo, né? Sei como funciona o legislativo. Por quê? Porque quando eu ocupei um cargo no Poder Executivo, um cargo de confiança, no segundo escalão. O primeiro escalão é ministro e, enfim, ministro de Estado, né? E presidente da Petrobras, enfim, presidente estatal. Eu fui segundo escalão, né? Mas é um cargo de confiança do presidente da República, prerrogativo do presidente nomear. Eu estive muito no Congresso, né? Tanto que eu falava antes aqui, eu conheço o Congresso Nacional. Gostou da experiência Gostei da experiência, mas assim, é um trabalho hercúleo. Quem pensa que o pessoal fica vagabundeando lá tá por fora, porque é muito trabalho, muito trabalho. Você tem que conversar com muitos deputados. Por exemplo, eu recebi uma missão lá de conversar com todos os deputados da Frente Parlamentar em apoio à música. São 252 deputados. Então você imagina, de 513, conversar com 252 metade, né? peão, né? De 513 é metade, praticamente. Aí eu lembro que teve um deputado lá do Ceará, de uma cidade, ele é de uma cidade próxima de Fortaleza, e que eu fiquei 3 horas no gabinete dele, ele me pedindo coisa pra cidade dele, né? Então, assim, eu vi o lado oposto. Eu tava no executivo, eu tinha que liberar recurso pro legislativo, né? Dos meus projetos, e claro que eu buscava também as emendas ali para poder solidificar meus projetos, né? Os projetos da Funarte, no caso. Mas eu vi como é que funciona essa questão do dinheiro, de como é liberado, de como é espalhado pelo Brasil. Porque eu conversei com deputados do Brasil inteiro, né? Eu executei projetos no Brasil inteiro através do governo federal, certo? Então, e com muita parceria no Congresso. Deixa eu perguntar uma coisa para você assim. Dá a entender que você teve um período no governo federal, né, vinculado ao presidente, que teve uma adesão bacana com as ideologias e tal, mas o cargo legislativo, como você tem uma opinião muito forte, uma opinião muito autêntica sobre as coisas, você vai estar mais revestido de uma segurança maior para, por exemplo, trazer os recursos para cá. Sim. Mas a minha pergunta é um pouco provocativa. Você acha que você saiu do governo federal por conta da política da antiga secretária, da Regina Duarte, ou nada a ver? Tem muita participação dela, sim. Até eu vou explicar isso em detalhes, mas eu queria só terminar de responder essa outra pergunta anterior, né, da diferença do legislativo com o executivo. Então, assim, eu tive essa experiência com o legislativo, essa experiência no Congresso Nacional. Eu sei como é que funciona Brasília, né? Eu sei onde está o dinheiro em Brasília, né? Eu sei em qual porta bater para trazer o dinheiro para Paraguaçu. Então, esse é o meu diferencial. Isso não é uma aventura. Eu não estou aqui de aventureiro, eu tenho muita coisa para fazer, né? Isso, na verdade, não está me ajudando muito. Ser candidato não ajuda. Eu vou aproveitar e engatar o que você falou, que é importante. Vamos dizer que você hoje é pré-candidato, mas que você realmente vem aí conseguir ser candidato e for eleito. Qual que você, como você é daqui, eu imagino que a sua prioridade vai ser a nossa cidade, qual que é a prioridade do deputado, do então futuro deputado Dante Mantovani, para a nossa cidade? Para nossa cidade, eu pretendo destinar recursos aqui para destravar o desenvolvimento da cidade, né? Em especial aí no turismo, certo? No turismo e na infraestrutura. Porque Paraguaçu é o seguinte, Paraguaçu, ela é muito pequena, assim, o perímetro dela, né? É muito fechado. Você não tem aquelas avenidas largas que levam para bairros distantes, e isso é o que induz o desenvolvimento. Eu fui em Sinop no ano passado dar uma palestra, lá no Mato Grosso. Tem até bastante gente de Paraguaçu que mora lá. E lá é assim, é uma cidade planejada com essas avenidas largas, longas, e isso conecta bairros distantes, e esse espaço entre um bairro e outro, ele vai induzindo o crescimento da cidade, certo? Então aí as pessoas têm casas maiores, né? Tem espaço para novas fábricas, novos comércios. Então precisa ser trabalhada a infraestrutura em Paraguaçu, tá? Isso precisa de dinheiro. Não é com uma emendinha de 50 mil que esses deputados de fora, eles mandam para Paraguaçu 50 mil, 100 mil, né? Assim, só para traduzir isso em termos populares, para uma prefeitura, 100 mil, você sabe, 100 mil para uma prefeitura, ou para uma Santa Casa, né, ou para uma cidade do tamanho de Paraguaçu, é dinheiro de pinga, gente, é dinheiro de pinga. Não vai resolver o problema da infraestrutura na cidade, né? O problema da saúde em Paraguaçu é muito sério, que o pessoal mais reclama em Paraguaçu é falta de médico, que não consegue ser atendido, não consegue fazer exame, não consegue fazer cirurgia. Mas você acha que é mais questão de gestão ou de dinheiro? Porque todo mês tem vários deputados enviando dinheiro para a saúde
E esses problemas são reincidentes, nunca deixam de existir. E não é assim um problema de custeio, coisas que são usadas. Por exemplo, a contratação de médico, né, é um problema aqui sério. Não tem especialista. E não é de agora, mas sempre tem. Você acha que é um problema de gestão ou um problema também da falta de estrutura na cidade? Esta falta de estrutura, por exemplo, Paraguaçu poderia ter um hospital maior, poderia ter um outro hospital, por que não? Né? Eu falei disso na campanha para prefeito, e dá para construir um outro hospital aqui, ser um hospital de referência, para pegar todas as cidades da região aqui, tá certo? Um centro de especialidades médicas mais robusto, porque hoje, por exemplo, as pessoas que têm problemas, eu tenho um amigo aqui que ele tem problema nos rins e ele precisa fazer hemodiálise. E ele vai 3 vezes por semana em Assis. Olha só o transtorno, a dificuldade. Olha, eu vou para Assis toda semana também, né? Por razões para passear, né? Não, para fazer compra às vezes, enfim, fazer alguma coisa, uma consulta médica. Mas toda semana eu vou pelo menos uma vez. Acho que a maioria do pessoal vai. A maioria das pessoas em Paraguaçu vai, né? E é difícil, é um transtorno para mim que, graças a Deus, sou saudável. Você imagina uma pessoa que tem um problema no rim, tá faltando um rim, precisa fazer hemodiálise 3 vezes na semana e para Assis 3 vezes na semana. Por que nós não podemos ter uma máquina de hemodiálise em Paraguaçu? Né? Então já, eu posso fazer mais uma provocaçãozinha. É possível afirmar que o futuro candidato, o futuro deputado federal Dante Mantovani, a maior parte dos recursos que você tiver enquanto emenda serão destinados à cidade de Paraguaçu? Então, uma coisa eu posso garantir para você, Vitor, que a gente pode sim ter uma máquina, um aparelho, né, de hemodiálise aqui. Com certeza nós podemos ter. Assim como nós podemos ter equipamentos para tratamento do câncer. Por que nós não podemos ter um departamento de oncologia aqui no nosso hospital? Pessoas que têm câncer em Paraguaçu, elas vão para onde? Para Jaú. Barretos. Né? Barretos. Olha só, outro transtorno, né? A pessoa já está doente, tem que ir daqui até Jaú. Às vezes não consegue uma ambulância. Mas eu sei, mas assim, não é fácil também, porque senão a Assista já teria esse tipo de tratamento, até por conta de ser a referência mais próxima nossa aqui, o Hospital Regional. E também não tem. É claro que o que você está falando é muito importante, porque tem que ter iniciativa. Também falar, claro. Assis não tem, Paraguaçu não tem, nenhum lugar tem, não fazer nada, exato. Continua do mesmo jeito, né? É. E eu gosto muito disso, de executar, né? E eu até conversei com o prefeito aqui, falei para ele, sou pré-candidato a deputado, tá? Federal, e o meu principal trabalho vai ser buscar recursos aqui para Paraguaçu e região. Né? E você eu pretendo ser um deputado da região. E você vai a minha bandeira é a nossa região. Você vai pedir apoio pro eu pedi prefeito? já pedi. Legal. Agora, se ele vai dar, né? Eu não sei. Você vai pedir apoio para todo mundo aqui em Paraguaçu? Vou pedir para todo mundo. Independente de bandeira. Independente de bandeira. Sabe por quê, Rodrigo? Porque é o seguinte, eu tenho viabilidade, né? Tenho a possibilidade de eu chegar lá, se a cidade me apoiar, é meio caminho andado, né? Metade da votação que eu preciso, se eu estiver em Paraguaçu, já é metade da votação, né? E o maior beneficiado vai ser a cidade. Todo mundo da cidade vai ser beneficiado, né? Porque entre ajudar Paraguaçu e outras cidades, óbvio que a prioridade vai ser Paraguaçu. Outra coisa, quero assumir meu compromisso aqui já. Que se eu for eleito, vocês podem me cobrar. É compromisso, não é promessa, não é compromisso. Eu vou ter um escritório em Paraguaçu, tá? Eu não vou ficar com escritório em Bauru, né? Como tem outros aí. Tem deputado aí que é de Ourinhos, que tem escritório em Bauru, né? Tudo bem que eu posso ter até um escritório em São Paulo, capital, lá, né? Mas, assim, meu principal escritório vai ser em Paraguaçu. Então, as pessoas quiserem me encontrar, eu vou estar aqui para falar com o povo. Porque o deputado ele tem que receber o povo. É o mais importante. Tá? Né? Agora, você vai procurar um deputado aí, desses da região aqui hoje, para você ver se você encontra. Então, você está falando, essa questão de união é importante falar, né? Eu acho que nós temos uma cidade pequena, a gente tem bastante candidato. Então, vamos supor que eu encontre alguém que vai votar no Lula, mas que quer votar em você, tudo bem também. Bem-vindo, voto é bem-vindo. Voto é bem-vindo. Até mesmo, Dante, porque nós recebemos o Ventralbe aqui, que você ajudou a trazê-lo para cá, né? E o que se entendeu na entrevista dele é que ele gostaria de ter pessoas com o mesmo pensamento no grupo dele, né? Que ele não faria tanta questão de ter uma pessoa que não fosse do grupo, que não concordasse com os pensamentos. Eu queria ouvir de você isso. Independentemente do pensamento ou da bandeira que carrega, você vai atuar para todos. Vou, com certeza, né? E eu me responsabilizo pelos meus atos, pelas minhas palavras, né? Então, que eu tô assumindo de compromisso aqui com a cidade, né, com a região, porque é para isso. Eu não tô fazendo isso para mim, porque para mim não é vantagem. Eu não vou ter vantagem nenhuma em ficar indo para Brasília, né?
eu vou ver vantagem, sim, na cidade poder se desenvolver. Porque eu sei como destravar essa cidade. Tem como, né? Mas passa por Brasília, necessariamente, legal, porque o dinheiro no Brasil fica tudo em Brasília. Deixa eu É deixar o concentrado lá. professor Rodrigo falar. O sistema é assim, infelizmente. A gente precisa de Brasília. Ô Dante, seu partido vai lançar quantos candidatos? Olha, A o meu deputado partido, federal. o partido que eu estou filiado, ele vai lançar 176 candidatos. Tem uma chapa com 176 No candidatos. estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Cento e? 176. O ex-ministro é candidato a deputado ou a governador? Então, ele está como pré-candidato a governador, mas existe a possibilidade dele vir também a deputado. É legal o Rodrigão perguntar isso, porque, me corrija se eu estiver errado, você está afiliado atualmente ao PMB, que está em processo de mudança de nomenclatura. PMB, para o pessoal, é o Partido da Mulher Brasileira, que está mudando, daqui a pouco você fala sobre isso. Uhum. Por que você acabou escolhendo esse partido, sendo que você era do PRTB? É isso? O que é o seguinte, eu, na verdade, fui candidato pelo Republicanos. Legal. Né? Republicanos, que é o antigo PRB, Partido PRB. Republicano Brasileiro. Mudou de nome também. O PMB agora está mudando para Brasil 35, né? Então eu filiei nesse partido pelo seguinte, porque o secretário executivo do partido é o Rodrigo Moraes, deve estar me acompanhando aí, um abraço pro Rodrigo. Rodrigo Moraes é um articulador político muito experiente, né? E eu aprendo muito com ele, já desde 2019 que a gente tem uma parceria, aliás, desde 2018. Legal. Ele foi o secretário-geral do PSL, no estado de São Paulo. Ele montou a chapa dos deputados do PSL. Né? Então, todos os deputados que elegeram pelo PSL aí passaram pela mão do Rodrigo. Então, é um cara muito experiente, que eu respeito. Ele elegeu 57 deputados na última eleição. Né? Nossa, 57. bastante. Então, é um cara que tem muito conhecimento. E ele me convidou para esse partido, Brasil 35. Né? Falou, ó, o projeto é interessante. É isso, isso, isso. Eu relutei bastante em entrar. Relutei bastante. Porque eu tava, como você falou, em outro partido. Né? Tava no PTB. O PTB me ofereceu também até recursos, coisas muito bacanas. Né? Mas, assim, no Brasil existe uma questão que o povo tem muita dificuldade de entender, que é o coeficiente eleitoral. Né? Então, esses partidos maiores, partido grande, né? Por exemplo, o próprio PT, o PSDB, União Brasil, PTB, são partidos grandes, são partidos com... Grande por quê? Porque tem muitos mandatos, né? E quanto mais mandato tem, maior é o fundo eleitoral, certo? E curioso isso, né? Devia ser o contrário, né? Dá para os pequenininhos. Devia ser o contrário, na minha opinião, devia ser o contrário. Quem não tem ainda... Ou pelo menos igual, né? Mas quanto mais deputados os caras têm mais dinheiro. Só que, por outro lado, precisa de mais votos para se eleger. Né? Então, no PTB, por exemplo, eu ia precisar do dobro de votos. Qual a sua estimativa? A minha estimativa é o seguinte, pra eu me eleger com tranquilidade, né? Com tranquilidade, assim, para não ter dor de cabeça, uns 60 mil nesse partido. Agora, no PTB, com tranquilidade, eu precisaria de 100. E essa questão do recurso do fundo partidário, eu lembro que na eleição municipal você tinha uma equipe muito forte na rede social, né? Você pretende utilizar fundo eleitoral ou você pretende continuar com uma pegada mais voltada à rede social, uma campanha um pouco mais enxuta? Como é que vai ser? Olha, cada eleição é diferente, né? Estratégia é diferente. Na verdade, assim, esse partido 35, ele não vai ter recurso do fundo eleitoral em São Paulo. Foi uma decisão, né, da executiva estadual de abrir mão do fundo eleitoral, porque nós consideramos que o fundo eleitoral é obsceno, né? Nós não somos a favor. Então não vai ter uso de fundo eleitoral, certo? Então nós vamos contar com nossos próprios recursos. E eu pretendo contar com o quê? Na rede social, como você falou, sim, também. Mas eu tenho muitos apoiadores em muitas cidades, que é o pessoal que me acompanha já há muito tempo do meu trabalho na cultura, né? Eu trabalho na música, eu trabalho como professor, como divulgador cultural, como radialista. Depois, quando eu entrei no governo Bolsonaro, né, o pessoal que me acompanhou como presidente da Funarte, o pessoal gostou muito dos projetos que eu implementei no estado de São Paulo e no Brasil inteiro também. Então, esse pessoal está fazendo campanha para mim. É um pessoal em várias cidades. Eu cheguei agora de São Paulo, falava antes aqui, antes de você chegar, acho que eu falei com o Rodrigo, Sim. que eu fui receber um título de acadêmico nacional lá na Academia de Música Academia Nacional de Música. Como se fosse uma Associação Brasileira de Letras versão música. É como se fosse a Academia Brasileira de Letras, né? Só que Academia Nacional de Música. Recebi o título de pesquisador nacional, acadêmico pesquisador nacional. E também recebi um título da Academia Paulista de Música. Esse prêmio eu gostei até mais, porque é o nome mais bonito, assim, é chamativo. Imortal da Música Erudita Brasileira. Paulista. Essa da Academia Paulista. Ah, legal. E recebi também um título de comendador dessa mesma academia, comendador Alexandre Levi, da Ordem Alexandre Levi, que é um compositor também brasileiro, que fez sucesso na Europa, que divulgou o nome do Brasil fora, né, em todos os continentes.
Então eu recebi esse título de comendador. Comendador, muitas pessoas me perguntam, o que é comendador? Comendador é quem recebe um título, uma distinção por um serviço prestado à comunidade, né? Geralmente é isso. Então eu recebi 3 títulos agora em São Paulo, na Academia Paulista de Música e na Academia Nacional de Música. Também dei uma entrevista lá no Instituto Burke. O pessoal tem um podcast parecido com o de vocês aqui, assim, inclusive. Vai sair em breve aí a publicação dessa entrevista, né? Participei de algumas celebrações ali numa comunidade católica lá em São José dos Campos. Então, assim, o pessoal vai me recebendo em todos os lugares que eu vou. Por isso que eu falo que é uma candidatura que tem viabilidade, né? É óbvio que, né, em termos eleitorais, a gente não tem certeza de nada. Mas existe uma musculatura aí que... Maestro, eu tive acesso ao seu currículo e a gente vê que o senhor tem uma boa articulação, tem uma boa expressividade, mas muitas vezes, por ter uma opinião um pouco mais forte, o senhor acaba entrando em algumas polêmicas, que a gente pode dizer assim, né? E eu vou fazer uma pergunta um pouco provocativa aqui, que acho que vai ser a mais provocativa que eu vou fazer, que é assim, uma declaração que o senhor deu quando era da Funarte, que ficou muito famosa, né? Não é que foi eu na época da Funarte, mas ela ficou famosa porque replicaram ela, que foi aquela história do rock, do satanismo, do aborto e tal. O senhor acha que naquela situação o senhor chegou a ser mal interpretado? Ah, claro, foi totalmente mal. Foi tirado de contexto, uma fala tirada de contexto, né? Eu estava dando uma aula para um grupo de alunos de um curso online que eu tenho, né, desde 2016. E aí o jornalista da Globo lá pegou um pedaço, tirou do contexto, tirou da explicação, tem 13 minutos. Tirou do contexto e colocou como se fosse uma afirmação minha. Só que era uma citação de um livro. Né? A citação de um livro de um pastor americano que escreveu um livro falando sobre aquela questão toda ali do rock, naquela época, do Woodstock, quando começou a distribuição de drogas em massa, né? Eu estava citando esse livro, né? Então eles tiraram pra... Olha aqui, o Bolsonaro colocou um cara que falou essa coisa esquisita aí. É tudo pra bater no governo, como eles fazem até hoje, né? Qualquer coisinha eles batem. É bom a gente explicar, porque às vezes o pessoal fala assim, foi aquela pessoa que falou aquilo. Às vezes é bom a gente dar esse espaço pro senhor falar. Claro, porque, é. Né? E outra, eu tô à disposição. Quem quiser esclarecimentos aí sobre essa fala ou outras, né? É só me procurar. Sempre recebi todo mundo de braços abertos. Você tem uma expectativa, a confirmação agora em julho, né? Julho, final de julho. Isso. Você tem uma expectativa de quantas cidades você vai andar fazendo sua campanha? Já tem um cronograma mais ou menos pré-definido? Olha, é assim, a confirmação é final de julho, né? Agosto. Eu já tô andando em algumas cidades, na verdade, né? Já andei em algumas cidades, como falei agora, tive São José dos Campos, São Paulo capital, né? Já passei também em outras cidades, como por exemplo, já fui em Bauru, Bariri, que é a região dos meus antepassados ali, dos meus avós, né? Que até o meu último tio vivo, faleceu recentemente, eu tive lá, andei toda aquela região, né? Então já andei bastante aqui no estado de São Paulo. E pretendo andar mais, naturalmente. Esse pessoal que me apoia já não de agora, já de mais tempo, está organizando alguns eventos também. Então eu vou estar rodando aí, possivelmente vou andar umas 100 cidades, pelo menos. Porque assim, ó, o coeficiente que você precisa, a quantidade de votos que você precisa, se você conseguir um apoiador em cada cidade e fizer 1000 votos, você consegue ser eleito. Então é uma coisa que dá para vislumbrar tranquilamente. Né? Mas não precisa nem 1000 votos por cidade, pode ser bem menos, né? Mas ter mais cidades, né? Eu acho que é possível, que é viável, por causa justamente de já ter esse conhecimento. Se eu fosse uma pessoa desconhecida em outras cidades, eu não entraria de jeito nenhum. E acho que o senhor se tornou uma pessoa bastante conhecida também na eleição municipal. Né? Acho que isso ajudou bastante. Porque ajudou aqui, né? Se teve uma coisa que é inegável, é que o senhor andou muito. Né? Andei muito. E ficou muito conhecido. Eu queria voltar para essa questão de Paraguaçu. Você falou, nós pedimos, o senhor mandou para nós algumas das bandeiras e o senhor já comentou que uma delas é o turismo. E eu sempre sou um cara que pergunto sobre as termas. O senhor vai lutar por essa questão? Acha que é possível, como deputado, a gente conseguir aí ter alguma coisa? E uma outra questão também que eu queria perguntar se o senhor concorda, se o senhor lutaria, é o seguinte, e eu até sou um defensor disso, né? Que agora o presidente tem um projeto para criar os distritos dos jogos, né? Ter cassinos em algumas coisas, o jogo de azar ser liberado no Brasil. O senhor tentaria lutar por uma dessas duas coisas? Qual que seria mais interessante trazer para cá? Ambas. Na verdade, já foram aprovados, né? Os jogos foram aprovados. Eu não acompanhei, mas... Já o Congresso aprovou essa questão dos jogos.
E o turismo, Vitor, o turismo, ele é um mercado fantástico, ele movimenta a economia de maneira fabulosa, né? A gente não pode ter esse pé atrás com o turismo. O turismo realmente movimenta. Olha, eu fiz parte do Conselho Municipal de Turismo do Rio de Janeiro. Aqui em Paraguaçu eu fui excluído do conselho. Esse ano eu fui excluído do Conselho Municipal de Turismo. Chegou a concorrer por ele? Então, o Samuel concorreu como representante meu lá mas foi uma situação muito esquisita. Outro dia eu falo disso, né? Tudo bem. Mas assim, resumindo, fui excluído do Conselho Municipal de Turismo. Mas eu fiz parte do Conselho Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, que é a maior instância turística do Brasil, né? Deve ser uma das maiores do mundo também, né? Acho que só perde para Paris, Roma, Nova York, só... né? E ainda porque é desorganizado, o Rio de Janeiro é desorganizado. Se fosse mais organizado, seria a maior potência turística do mundo. Só que assim, é de cair de costas o valor que eles movimentam com o turismo lá. É de cair de costas, Dante, 29 bilhões por ano. você já disse que a maior parte dos seus recursos você mandaria para Paraguaçu, se você fosse o eleito deputado. Seria isso? Ou Então, não a maior parte, né? Mas assim, com certeza Boa contemplaria uma parte considerável, significativa, para Paraguaçu para atender as necessidades da cidade. E essas necessidades seriam gerais ou você focaria mais na cultura, no turismo ou na infraestrutura que você já Então, como eu citou? falei da infraestrutura, que é um ponto importante, saúde, que é outro ponto importante, turismo também, porque bom, como eu trabalhei dentro do Ministério do Turismo, eu também sei como fazer o turismo gerar dinheiro para as cidades, né? E como eu fiz isso acontecer. Em Minas Gerais mesmo, teve uma semana que nós levamos um programa da Funarte lá e foi feito porque eu assinei um convênio com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é do próprio governo federal. Esse instituto ele ia mensurar o retorno financeiro dos projetos turísticos, dos eventos turísticos e culturais da Funarte, né? E foi mensurado que em uma semana de um projeto que eu criei na Funarte chamado Bossa Criativa, que foi inaugurado em Ouro Preto, né, porque é um projeto que tinha a ver com patrimônio histórico. Em Ouro Preto tem lá um patrimônio histórico muito rico. Foi 3,8 milhões de arrecadação para a cidade, para o município, tá? Não foi que nós mandamos dinheiro para o município, nós mandamos o projeto. Mas uma semana de projeto acontecendo na cidade, a cidade arrecadou 3,8 milhões, entendeu? Então, digamos assim, viesse um projeto como esse para cá, tá? Porque lá em Brasília tem muita coisa que dá para mandar para as cidades, né? Muita coisa, muito. Quem consegue trabalhar lá, consegue mandar. Você imagina isso aqui em Paraguaçu. 3 milhões, assim, uma semana para o comércio aqui, para pizzaria, né, para padaria, para produção musical, né, para o cara que tem um palco, para alugar um palco. Gira o turismo, gira a economia. É tipo um fomento. É, economia criativa o nome disso. Ah, legal. Entendeu? Legal. Tem uma Secretaria de Economia Criativa dentro da Secretaria de Cultura, né, cujo secretário titular eu que indiquei também. Só que eu indiquei ele para ser presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Agora ele está na Secretaria. Então, assim, eu conheço muita gente lá que pode trazer recursos. Eu também não duvido, maestro, que quando o senhor está falando bastante, que o senhor tem conhece muita coisa que poderia vir para Paraguaçu daqui. Então, por exemplo, eu me lembro que o senhor foi um defensor que Paraguaçu talvez pudesse trazer daquele projeto das escolas militares. Sim. Também, muita gente fala, né, cansa de falar sobre a questão da nossa faculdade aqui. O senhor acha que, como deputado, seria mais viável uma dessas coisas? O senhor brigaria por uma dessas duas coisas? Por ambas, porque o que acontece? A gente, como cidadão, a gente tem uma limitação, né? Eu não posso passar lá em Brasília uma semana inteira hoje, com a quantidade de coisas que eu tenho que fazer aqui. Né? Agora, com o mandato, eu tenho uma estrutura lá, vou ter assessores, vou ter pessoas que vão poder estar trabalhando em prol da região e da cidade. Né? Então, esse processo, por exemplo, da faculdade, dá para correr atrás. Né? O meu gabinete lá, um deputado federal hoje, ele pode ter em torno de 40 assessores. Então, é uma estrutura fantástica, que dá para você pôr para trabalhar a favor da região. E esses assessores que o senhor virá a ter, alguns serão de Paraguaçu? Com certeza. Com certeza. Eu não pude levar, da outra vez que eu fui para o governo federal, no executivo, por causa desse decreto, que no executivo tem que ter a formação na área, né? E aqui em Paraguaçu, eu não encontrei na época pessoas que tivessem mestrado na área da Funarte, na área de arte, né? Pessoa com mestrado em arte aqui, sinceramente eu não conheço ainda, não conheço. Né? Pode até ser que tenha. Mas por isso que eu tive que levar de outras cidades. Mas agora eu pretendo levar, porque justamente o mandato legislativo ele tem o princípio da territorialidade, ou seja, ele tem que atender aquele território específico. Então tem que ter pessoas da região. Tem que ter. Eu pretendo levar no gabinete, tem que ter gente aqui que vai ficar aqui. Se eu for eleito, digamos assim,
vai ter assessor meu aqui também. Quando eu não estiver aqui, o assessor vai escutar a população, vai escutar a necessidade, né? Se eu estiver em Brasília ou outro lugar, né, o assessor vai estar aqui. Não é igual aí outros que a gente conhece que é eleito e some da cidade de Natal, né? Isso não, porque assim, realmente a joia da coroa, principal objetivo é realmente ajudar a Paraguaçu. Né? Ajudar Paraguaçu, porque não tem por que eu não fazer isso, não tem por que. Tudo que eu tenho tá aqui, minha família tá aqui, meus negócios, tudo que eu tenho na vida eu devo a Paraguaçu. Mas então é mais do que justo eu retribuir, caso eu chegue lá, né? Você está entrando num cenário atípico nessa eleição, porque aqui, desde que eu moro aqui desde 88, 87, eu nunca vi um candidato a deputado federal. Uhum. Primeira vez você sai pré-candidato e nós teremos uma outra pré-candidata a deputado federal. Aqui em Paraguaçu, qual a sua estimativa de voto que você estima ter aqui em Paraguaçu? Acho que a pergunta do professor Rodrigo é quantos votos você gostaria de ter aqui no universo dos nossos 32 mil eleitores? É difícil estimar isso, né? É difícil. A gente quer ter o máximo possível, né? E quanto tiver, será muito bem-vindo, né? Mas, assim, o que importa, né? Deixar bem claro essa motivação, que foi a primeira pergunta até do Vitor aí, que realmente eu tenho o que apresentar para a cidade. Né? Se eu não tivesse conhecimento em Brasília, se eu não tivesse trabalhado diretamente no Congresso Nacional, com os parlamentares, se eu não tivesse trabalhado dentro de ministério, eu não estaria me sujeitando a isso aqui, né? Porque eu vejo que a pessoa tem que ter algum conhecimento, tem que ter algum preparo, tem que ter feito alguma coisa, tem que ter atingido resultado, né? Por exemplo, quando eu fui presidente da Funarte, eu economizei lá mais de 10 milhões para os cofres públicos. Através de revisão de contrato. Eu mandei trazer os contratos. Esse contrato aqui tá esquisito, vou cortar. Né? Tinha um outro contrato lá que não tinha sido executado, mandei executar. 3 milhões a mais para cofres públicos. Né? Então, assim, tem que ter experiência, tem que ter gestão, tem que ter... Senão, né, é uma aventura. Ô, Dante, já que você citou a Funarte, você foi presidente da Funarte, né? Uhum. E também é uma pessoa muito de direita, uma pessoa conservadora. Grandes pessoas aí, um público muito grande aí, de artistas, de pessoas de esquerda que estão dentro da cultura. Você não acha que essas pessoas elas deixam de votar um pouco em você por você se dizer bastante de direita, bastante conservador? Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta sobre a lei que o Bolsonaro votou, que é a lei do Paulo Gustavo, que cortou verbas para a cultura. Uhum. Então, essa lei é o seguinte, eu até fiz um vídeo, é bom explicar isso. O que acontece? Tem um fundo lá em Brasília, chamado Fundo Nacional de Cultura. É onde fica o dinheiro da cultura depositado, assim, resumindo bastante, né? E o orçamento da cultura para o Brasil inteiro ele é muito baixo, 4 bilhões. Então a minha crítica, assim, é tirar o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura e passar para essa lei Aldir Blanc e depois essa Paulo Gustavo e ficar sem nada lá no Fundo Nacional de Cultura. Então, por exemplo, esse ano aqui faz 200 anos da independência do Brasil, 2022, né? A independência foi em 1822. E até agora nenhum projeto foi feito pelo governo federal em comemoração, né, aos 200 anos da independência do Brasil. Por quê? Porque não tem dinheiro no Fundo Nacional de Cultura. Porque foi tudo para a Lei Aldir Blanc, pulverizou tudo. Mas não, né? Foi, na outra vez que você veio aqui, você falou que você que assinou essa lei. Não, eu não assinei. Eu tive essa ideia quando eu estava na Funarte, né, apresentei essa proposta, mas daí eu saí. Qual proposta? De distribuir o dinheiro para os artistas. Da Aldir Blanc. Mas naquela... Daí eles colocaram outro nome, tudo. A minha ideia era um programa de valorização do artista. É diferente, né? Era outro nome. Aí eles pegaram isso aí e fizeram transformar numa lei. Mas a minha crítica é o seguinte, tem que ampliar o orçamento da cultura. Não ficar só os 4 bilhões só para a lei Aldir Blanc. Porque pegou todo o dinheiro da cultura para isso. Tem que ter um pouco também, tem que ter uma quantidade razoável para outras áreas, para o cinema, para a música. O meu projeto das orquestras ficou desidratado, porque não tem dinheiro. Entendeu? Então, assim, tem que ter os projetos de interesse nacional, uma parte do orçamento, outra parte vai para o Aldir Blanc, né? Beleza. E outra, o Aldir Blanc tem que ter critério. Tem que ter critério. Não pode ser do jeito que está aí. Eu acho que os critérios estão muito largados. Tem que aprimorar os critérios. Não sou contra, até porque eu tive essa ideia antes deles, né? E assim, só que o dinheiro público você tem que ter critério. Você não pode sair distribuindo assim, sem contrapartida, né? Sem critério de relevância. Maestro, o senhor ficou muito conhecido por, justamente como o Rodrigo falou, por ser uma pessoa conservadora, né? E acho que justamente é uma vertente que está muito em ascensão no Brasil agora. Como poder legislativo, o senhor falou muito de coisas a trazer, de recursos, etc. Tem alguma lei que o senhor gostaria de fazer como deputado federal que seja de alcance nacional, que não seja
para o Estado de São Paulo? Ou seja, olha, eu gostaria, como conservador, fazer uma lei pensada para essas questões dos costumes, alguma coisa do tipo? Então, leis no Brasil tem muitas, né? Então, se eu propuser uma iniciativa de lei, um projeto de lei, né, eu vou pelo menos apresentar uma proposta de revogação de 3 outras leis. Porque assim, é tanta lei, que daqui a pouco a gente não pode nem respirar, né, sem que uma lei diga como que a gente tem que respirar. Então eu sou crítico do excesso de leis. A postura do conservador, ela precisa ser entendida melhor, né, ser desmistificada. Na verdade, quase todo mundo é conservador e não sabe. Por quê? Porque conservador é aquele sujeito que ele gosta de conservar o que é bom, o que deu certo, né, o que é uma tradição, né. Por exemplo, vocês estão aqui fazendo um podcast, entrevistando, tudo. Teve uma entrevista que não foi legal. Vamos destruir tudo aqui agora, então. Essa é a postura do revolucionário. Ele quer destruir tudo, o que já deu certo, por causa de uma coisinha que deu errado. Entendeu? Já o conservador, não. O que deu errado, a gente elimina e mantém o que está certo. Né? Essa postura conservadora na política, né? E que ela se traduz como uma política da prudência. Então, por exemplo, nós temos um código penal no Brasil que ele serviu por centenas de anos, praticamente, né? Foi baseado em experiências de centenas. Aí chega um pessoal de esquerda no poder que eles querem revogar o Código Penal e fazer outro, né? Aí quer descriminalizar um monte de coisa. Você vê, por exemplo, um sujeito de 17 anos que ele vem e mata um pai de família, a sangue frio, né? Pra roubar um celular. Rouba o celular do cara, mata o cara tem 3 filhos, né? Um cara desse tem 17 anos. Pela lei brasileira hoje, ele não pode ser preso. Né? Não pode ser preso. Por quê? Porque, porque a esquerda tem a revolução dela, que tem que fazer revolução, então não pode prender os bandidos. Tem que deixar solto. Ô Dante, mas aí é uma coisa interessante, você levou para o cenário nacional, mas o presidente, o Bolsonaro, falou que ia mudar tudo isso. Ele está acabando o primeiro mandato dele, e tirando a situação econômica que piorou, primeiro para a classe C, principalmente, mas essas questões aí não interferiam na questão econômica. Mesmo com pandemia poderia ter feito. E não se fez. Pois é, mas sabe por quê? Eu vou aproveitar o engate da pergunta do professor Rodrigo. Tem alguma questão, você que participou do governo, você faz alguma crítica ao governo Bolsonaro? Você faria alguma coisa diferente assim ou não? Então, respondendo à questão do Rodrigo primeiro, né? O que acontece? O presidente Bolsonaro chegou lá com uma agenda conservadora que nós ajudamos a levar lá, né? Nós ajudamos a elaborar essa agenda. Eu sei todas as pessoas que fizeram o programa de governo do Bolsonaro, todos meus amigos, todos. E nós contribuímos, né? Contribuímos com isso. Aí ele chegou lá, o que acontece? Ele, para passar essas agendas, ele depende do Congresso, né? Depende principalmente do Congresso Nacional aprovar. Que ele não pode impor, governar só por medida provisória, né? Que nem ele editou uma medida provisória para facilitar o porte de armas. Só que aí teve aquele problema lá de o Congresso derrubar, né? Depois vem o STF também e derruba mais coisa que ele... Então ele tá cercado por todos os lados. Eu acho que ele tem que ter o quê? Tem que ter um Congresso favorável a ele, que comungue dos mesmos princípios e ideais do presidente Bolsonaro, dos mesmos princípios que o elegeram, né? Então ele ficou refém de um pessoal lá que não tem compromisso nenhum com essa agenda, que é uma agenda mais conservadora, que foi o que elegeu o presidente. Mas por que essa agenda mais conservadora elegeu o presidente? Porque o povo brasileiro é conservador, em sua imensa maioria, né? E quem diz que não é, quem diz que é outra coisa, às vezes não sabe, mas no fundo é conservador, né? Porque assim, o pai quer que o filho cresça, né? Que ele case, que ele tenha filho, que ele tenha um bom trabalho, que ele tenha bens, que ele tenha um carro. Não é essa loucura que foi propagada aí por muitos anos, né? Desculpa o termo, né? De porra louquice, né? Não, todo pai quer ver o filho bem encaminhado na vida. Então, mas ele não precisa ser conservador. Ele precisa ser uma pessoa que tem uma visão de uma vida normal. Aí o que não... Mas a vida normal é o conservador. Exatamente, Rodrigo. Ele quer dizer que então, quem tem essa vida normal mas o conservador virou, tá, uma questão extremista, tanto quanto o outro lado. É o que a gente percebe. Não, pelo contrário, o conservador é justamente a apologia da vida normal. O extremista é o que quer tirar isso, né? Então, por exemplo, aqueles movimentos feministas que são contra a família, que são a favor do aborto, né? Que são contra os homens.
enfim, que são contra você poder defender sua família, você ser a favor dessa política que é a favor da bandidagem. Não, sim, mas aí é pensando o extremismo da esquerda. Isso. Mas tem um extremismo da direita também. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Combustível. A Dilma caiu por causa do combustível. Fizeram adesivo, uma série de coisas. O combustível está muito mais caro hoje. Mesmo que faça aquelas comparações, questão do salário e tal, a pessoa que recebe um salário mínimo, ela não vive agora como ela vivia até no governo Temer. Ela não vive. A situação piorou. Uhum. E aí o que acontece? O extremismo é tão grande que mesmo isso acontecendo, você não vê essas manifestações geral. Você vê o povo da esquerda manifestando. Uhum. Mas quem não é da esquerda virou uma paixão. É isso que eu estou dizendo. Virou Corinthians e Palmeiras. Eu entendo o que você quer dizer. Entendeu? Mas eu estou falando assim, a postura do conservadorismo não é isso. A postura do conservadorismo é justamente manter o que é bom, descartar o que não é bom. Então vamos analisar as causas da inflação. Bom, nós temos aí, esse período de pandemia foi terrível para todos, né? Sim. Esse período de pandemia contribuiu para isso. E eu acho assim que quem se omitiu agora, né, durante essa pandemia, não devia nem estar concorrendo à reeleição aí. Esses deputados aí que não fizeram nada contra esses governadores e prefeitos que oprimiram o povo, né? Que fecharam o comércio, que perseguiram, que prenderam pessoas porque estavam andando na rua, porque estavam trabalhando para levar o sustento para os filhos, né? Teve gente que foi preso porque estava trabalhando, gente. O que é isso? Né? O bandido lá na Boca de Fumo não foi preso. Foi preso o cidadão, o pai de família. Né? Aquele Bruno Covas lá, que até faleceu recentemente aí, ele mandou a britadeira lá, mandou o fiscal da prefeitura com a britadeira, né? Pra lacrar a porta de comércio lá no centro de São Paulo. Isso é coisa que isso não pode acontecer nunca mais. Tá, né? mas e se não tivesse tido lockdown? Você deve já ter pesquisado isso, eu já pesquisei. Países com a mesma situação do Brasil morreram em torno de 250 a 300 mil pessoas. O Brasil morreu 650 mil. O mundo inteiro teve lockdown pelo menos por um período. Não tô falando que foi certo. O Estado de São Paulo, o Brasil teve o Estado de São Paulo, principalmente, um lockdown muito extenso. Muito forte. Também. Muito forte. Mas onde teve lockdown morreu mais gente no Brasil. E outra coisa, o Brasil é um país muito grande, um país de dimensões continentais. Não dá para você comparar com a Itália, por exemplo. Sim, então. A Itália é do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul, né? Aliás, é menor, do tamanho do Espírito Santo. A Alemanha é do tamanho de São Paulo, né? Então não tem como você comparar. A população brasileira é gigantesca. Por isso que morreu muita gente aqui também, né? Mas essa política do lockdown, de fechar tudo, isso aí contribuiu para morrer mais gente. Porque as pessoas ficaram trancadas, ficaram com medo, apavoradas, né? Não foi permitido o tratamento correto, né? Que hoje já se sabe qual que é o tratamento correto. Naquela época não se permitia, não podia nem falar. Espera a pessoa não conseguir respirar e aí manda para o hospital para ser entubado. Isso é política de tratamento, né? Isso não se faz, né? Então muita gente morreu por causa desse equívoco. E na época tinha um ministro muito ruim, que é aquele Mandetta, né? Nelson Mandetta. Aí entra o que você falou, por exemplo, ministro Mandetta. Horrível esse cara, horrível. Eu critiquei ele sempre, né? Fazia parte do governo. Critico, né? O fato de criticar uma pessoa que está no governo, né? Ou outra, não significa que eu não concorde com o que o presidente é como pessoa, né? Mas assim, às vezes tem pessoas ali que não ajudam, que atrapalham o Brasil, né? E tem gente do lado do presidente hoje que eu falo que é influência negativa para ele. Bastante gente, porque... Muita. E existe a possibilidade, e a gente sabe disso, né? Como a gente começou a falar, da polarização. Então, vamos dizer que o maestro Dante seja eleito deputado e o presidente Bolsonaro não ganhe outro candidato. O senhor acha que o senhor, com um pensamento mais alinhado ao presidente Bolsonaro, vai conseguir desempenhar um mandato tão bom quanto? Eu vou conseguir, com certeza, porque eu, como disse, conheço o funcionamento da máquina, né? Por mais que um presidente seja de direita ou de esquerda ou de centro, a máquina funciona, né? Ela tem os mecanismos. Então, assim, você faz a coisa girar de uma forma ou de outra, ou de maneira mais rápida, ou de maneira mais lenta, certo? Mas faz a máquina girar. Vocês têm instituições no Brasil sólidas hoje, né? Um cara que eu gosto muito dentro do governo, do Bolsonaro, é o Paulo Guedes. Ele apanha muito aí, de todo lado, né? Da direita, da esquerda. Mas ele é um cara muito centrado. Ele tem essa visão de que as nossas instituições estão se aprimorando, né? Estão se aprimorando e tem que continuar aprimorando. Mas o Brasil hoje não é uma república de banana, né? Não tem como... Mesmo o Lula, digamos que o Lula, Deus me livre, que o Lula seja eleito. Eu não sei, não. Né?
Eu não voto, eu não tenho pretensão de PT também não. Né? Mas... Pois é, Deus nos livre disso, né? Mas se acontecer, né? Se acontecer, ele não vai conseguir fazer tudo aquelas bobajadas que ele tá falando, porque a gente vai frear ele, entendeu? A gente vai frear. Como freamos a Dilma, tiramos a Dilma de lá. Né? Então, inclusive, já que você tocou nesse assunto, o que você acha da regulamentação da mídia aí? Que o Lula já afirmou que vai... É engraçado ele falar isso, porque regulamentar. Toda a mídia é favorável a ele, né, praticamente. Então, é muito contraditório, né? eu acho que isso é uma falácia, Dante. É. Eu acho, sabe por quê? É. Quem derrubou a Dilma? Quem derrubou a Dilma... Bom, você vai falar que foi o Congresso, né? Não vou falar que é o Congresso. Quem trouxe... Foi nossas manifestações de rua, se não fosse isso. Mas com quem... divulgação. Com divulgação da mídia. Quem derrubou o Collor? Então, só que o que acontece é o seguinte, funciona assim. O Congresso Nacional tem o poder para votar o impeachment, né? Tinha lá o Eduardo Cunha, você lembra do Eduardo Cunha? Sim, no esquema. Só que o Eduardo Cunha, ele era um cara que conhecia profundamente lá a legislação interna da Câmara, então ele fez a coisa andar. Por isso que eu falo para você, que as coisas elas podem andar devagar ou rápido, dependendo do nível de conhecimento que você tem do funcionamento da máquina, né? Eu, no caso, como eu tenho esse conhecimento de como funciona a liberação de recursos, eu conseguiria, se for deputado, eu vou conseguir trazer muito recurso para Paraguaçu. Isso com certeza. De forma rápida. De forma rápida, destravada, né? Assim, eu não perco tempo, não vou perder tempo falando com quem não tem que falar ou fazendo o que não tem que fazer. Eu vou direto no cerne da coisa, né? Assim como eu consegui trazer recursos, por exemplo, os 30 mil testes de Covid que eu trouxe na época do auge do Covid aqui, eu fui no Ministério da Saúde, fui lá, falei com a pessoa certa, demorou um pouquinho, demorou quase 2 meses, mas veio para Paraguaçu. Entreguei na mão do Egídio lá, diretor de saúde. 30 mil testes rápidos. Se você for somar quanto deu isso de economia para Paraguaçu, 4 milhões. Isso sem ser deputado, sem ter cargo na prefeitura, sem ter nada. Imagina eu sendo deputado, né? Dá para trazer muito mais. E acho que a pergunta do Rodrigo foi mais ou menos nesse sentido aí. Se você não levasse a risca essa bandeira de conservador e pautasse mais em ideias, você não acha que você teria mais votos? Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas assim, eu me identifico como conservador, eu não fico falando isso para todo mundo, né? Mas eu me identifico com isso porque eu sou a favor daquilo que é bom, né? Que é testado na história, tá certo? Então, por exemplo, o revolucionário, o oposto do conservador é o revolucionário, certo? Você pega, por exemplo, o pessoal do PCdoB, do PSOL, né? Esses partidos de esquerda que tem socialismo ou comunismo, você acha que eles são favoráveis à democracia? Eles não são. O negócio deles é lutar pela ditadura do proletariado, né? Então vem com conversinha furada aí de democracia só para esse poder, é igual o Hitler. Hitler chegou ao poder através da democracia, mas depois ele acabou com a democracia. Então você tem que tomar cuidado, que às vezes esse pessoal... Então você acha que o Lula tem uma ideia de fazer isso no Brasil? Tem. Mas você acha que o Hitler era de esquerda? O Hitler era. Ele era de esquerda, sabe por que ele era de esquerda? Eu explico pra você. Porque a política dele era voltada para fortalecer o Estado. A política da esquerda, ela fortalece o Estado e oprime o indivíduo, né? Oprime a liberdade individual, inclusive a liberdade de consciência. Sim. Nós estamos num caminho perigoso no Brasil. Hoje as pessoas não têm uma liberdade de consciência, né? Tanto que tem pessoas que vêm me imputar a fala de terceiros, eu falo, não, eu respondo pela minha fala, né? Pelo que eu digo, pelo que eu escrevo, pelo que eu falo, não pelo que terceiros falam, né? Então o Brasil está indo por um caminho perigoso. O Hitler fazia isso também. Ele obrigava as pessoas a pensar tudo igual. Quem discordasse era campo de concentração, era morto, né? E isso é uma política de esquerda, você fortalecer o Estado e oprimir a população. A política conservadora, que deveria pautar o movimento de direita, porque se um político de direita ou um movimento de direita começa a fazer igual à esquerda, ele é esquerda também, né? Sim, tá. Agora, o conservador, por isso que eu defendo o conservadorismo, ele é a favor da liberdade individual. Eu posso acreditar no que eu quiser, né? Eu posso ter a minha liberdade para ter o meu comércio, para ter a minha religião, tá? Eu posso falar o que quiser. Falar o que eu quiser, dentro dos limites da moral, né? Não vou sair ofendendo ninguém, mas o que eu quiser falar, a minha ideia, eu tenho que poder falar. Eu tenho que poder ir e vir, e eu tenho que poder também me defender. Porque a natureza humana, a gente não tem como prever. Você pode ter um psicopata andando nessa rua aqui, entrar aqui e atirar em todos nós. Se eu tiver armado aqui, a gente tem alguma chance de sobreviver. É relativo. Tem alguma chance. Eu trabalhei 6 anos no presídio, e essa questão do armamento, eu discordo totalmente. A maioria de crime doméstico foi por conta de ter arma dentro da casa. Crime doméstico, mas veja só.
nós estamos aqui. Vamos pegar esse exemplo tosco aqui. Nós estamos aqui. Essa rua movimentada. Passa um maluco aí, ó. Consegue entrar aqui, atirando em nós. Se a gente tiver todo mundo desarmado aqui, a gente morre igual um carneirinho, né? Agora, se eu tiver um revólver aqui, eu posso acertar um tiro no cara e o cara não vai conseguir matar todos nós. Entendeu? Mesma coisa. Lá no Texas, nos Estados Unidos, ninguém morre com assalto lá. Ninguém morre. Por quê? Porque simplesmente todo mundo anda armado. Por quê? Porque a legislação do Estado permite. Né? É o que você falou. Então, quanto mais armas, mais segurança. Mas aí muito remoto. Mas aí você entra num país. Mas acontece. Você entra num país desenvolvido. Mas o país é desenvolvido. Unidos, né? Aqui não tem essa questão. Aqui culturalmente e socialmente é muito atrasado. O que vai acontecer, que nem aconteceu esses dias do rapaz matar o outro lá. Então. Não é? Se tivesse armado... Então, ia virar um Big Bang. Aí podia ter morrido os 3. Mas é assim, eu entendo o que o Dante fala, porque... então, mas o errado é quem rouba, né? O errado é quem rouba. Sim, o cara tá numa boa ali, se o ladrão morrer... Aí quem mandou roubar? Aí a segurança pública tinha que ser mais tinha que ser mais ativa, para não precisar disso. Mas a segurança pública... É importante você falar isso, sabe por Não quê? Porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo está de parabéns, é louvável, eu sou um grande admirador. Inclusive encontrei os policiais militares na Avenida Paulista, que eu fui na manifestação lá agora, domingo, né? Em favor das liberdades. E eu fiz até foto com o pessoal da PM lá, com a minha filhinha, bebezinha, tudo, beleza. Mas a polícia não é onipresente, ela não está em todos os lugares. Justamente. Mesmo na sua casa, se você tiver sua casa invadida por um assaltante, você liga para a polícia. Mas a polícia tem um tempo para chegar lá. Ela pode demorar às vezes 20 minutos, pode demorar 5 minutos. Esse é o tempo entre a vida e a morte. Ali você só tem você para se defender, né? Então se você tem a sua arma ali, você garante a defesa da sua família. Porque o vagabundo, isso eu conheço isso aí ex-cátedra, né? Eu já repeli assalto, O vagabundo, ele assalta onde ele sabe que a pessoa está desarmada. E outra, quando ele vê a pessoa andando na rua, ele também sabe quem está desarmado. Você vê que esses bandidos, eles não assaltam policial, né? Não assaltam CAC, não assaltam atirador, não assalta pessoal que eles podem achar que pode ter algum tipo de resistência. Eles são covardes, bandido é covarde, né? Ladrão, assaltante é covarde. Para finalizar esse tema, que você falou, Rodrigo, é relativo. Ali você aumenta o crime doméstico, só que você diminui a criminalidade. Então, mas numa cidade igual Paraguaçu, você não tem essa incidência. Por exemplo, se você tem 100 pessoas que... com arma, se for 100 pessoas que comecem a usar arma aqui em Paraguaçu, você não tem essa situação. O que o Dante falou é perspicaz. Mas em São Paulo, Rio de Janeiro, cidade de médio e grande porte. Inclusive, fui na Cracolândia, domingo agora. Né? Na Cracolândia, teve um cara lá, tentou roubar meu celular, assim, né? Aí eu só, nossa, dei risada a cara do cara, né? O cara tentou, chegou perto, assim, eu vi que ele queria, né? Tentar, assim. Mas o cara tava tão chapado, né? O cara tava tão chapado que ele nem conseguiu me alcançar. Eu saí andando numa boa, assim. Mas, digamos, e se esse cara tivesse armado? Entendeu? É isso que eu falo. Então, mas lugar... lá tudo bem. Mas São Paulo tem assalto à mão armada toda hora. Mas não tem como liberar lá e aqui não, né? Então aí que é o problema. Aí numa cidade igual Paraguaçu, você vai ter um monte de gente armada e alguns crimes que a gente não tem aqui podem ser que comecem a acontecer. E outros que tem, pode ser que deixe de ter. Exato. Entendeu, agora, Rodrigo? veja só, dentro da própria política atual, né, Mas vamos de armamento, esse assunto. você pode conseguir a sua arma, mas tem que passar por teste psicológico. Sim. Eu fiz vários testes psicológicos quando eu fui comprar minhas armas. Eu fiz teste psicológico. Tem que ter. Eu sou Mas para favorável. finalizar esse assunto, né, e dar continuidade, porque a gente tá no final, né, Vitor? Sim, já estamos estourando o nosso tempo. Estourando o tempo aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Dante. Que você, vamos trazer um cenário pessimista aqui, que você não seja eleito a deputado federal, não é mesmo? Qual que é a sua ideia? Você vai tentar para prefeito novamente em Paraguaçu? Ou você vai partir para vereador? O que você pensa sobre isso? Suponha-se que você não seja eleito a deputado. Bom, isso faz parte, né? Todo mundo que concorre está sujeito a não ser eleito. Então, assim... Muito mais, inclusive, né? A maior parte, né? A maior parte, né, das pessoas que concorrem não são eleitas, né? Você ser eleito é a exceção, não é a regra. Eu vou ter combatido bom combate, vou ter colocado meu nome à disposição da população mais uma vez, né? Eu espero que a população enxergue dessa vez, né, essa capacidade que eu tenho de ajudar, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu tive essa experiência, tive essa oportunidade, né? E digo mais, todas as oportunidades que eu tive na vida, né, eu fui muito alto na vida já, cheguei em um lugar muito alto, muito mesmo, né? Tinha uma época que tinha fila de deputado para falar comigo, fila, né? Então, não é eu que ia atrás do deputado que ia atrás de mim. Então, isso eu devo a Paraguaçu.
porque aqui, minha família é daqui, em primeiro lugar, né? Eu fui educado aqui, tá certo? Tive uma boa educação, passei por boas escolas, passei pelo Dona Cota, passei pelo Colégio Paraguaçu, passei pelo Sene, né? Você estudou no Sene? Não. Não. Passei pelo Sene, não sei se eu estou esquecendo alguma escola. Mas vamos lá, Dante, Mas, a pergunta foi a seguinte, você não foi eleito. Então, mas assim, eu cheguei onde eu cheguei por causa de Paraguaçu, por causa de tudo que eu fiz aqui, os projetos, o trabalho, tudo foi reconhecido aqui. O festival de música que eu criei aqui em Paraguaçu foi muito, muito forte, né, para eu ter ido lá para Brasília. O pessoal viu o festival de música aqui e viu, pô, esse cara sabe o que faz, né? Então eu devo tudo a Paraguaçu. Isso aqui é uma tentativa de retribuir a Paraguaçu o que Paraguaçu fez por mim, né? Então, só de servir Paraguaçu, eu já estou satisfeito. E aí você então não tem preferência, ah, eu vou vir para prefeito ou vou vir para vereador? Isso não dá para saber ainda, né? Não Então dá. tem que ver o cenário daqui 2 anos, daqui 2 anos, né? Daqui 2 anos. Maestro, nós estamos extrapolando bastante o tempo aqui. Eu sei que a gente gosta muito de ouvi-lo, né? Porque tem opiniões bastante fortes que o senhor tem, sempre traz um papo muito gostoso, muito bacana. Nós temos opiniões muito divergentes às vezes, mas eu gostaria de dar a minha última fala aqui com o senhor em relação a que eu gosto de ouvi-lo porque o senhor é um homem muito motivado, né? Então, tá no hotel, tá colocando outra coisa lá diferente, tá colocando agora Marmitex, não sei o quê, quando tá na política vai na Funarte, Inovador, traz né? outra coisa. Isso é muito bacana. Então, assim, independente de opiniões, eu imagino que Paraguaçu estaria muito bem representado pelo senhor. Muito obrigado. Né? Como eu sempre falei, as divergências acontecem, é lógico, mas conosco aqui, pessoal, quando o maestro Dante está no Café com Política, sempre nos trata com muita cordialidade, muito respeito, e a gente sabe que as diferenças políticas, elas acontecem mesmo. Então, eu desejo toda a sorte do mundo aí na campanha, espero que saia a nomeação para ser deputado e que o senhor faça uma campanha muito boa, e mais uma vez eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, e como sempre a gente fala, as portas estão sempre abertas. Então Ok, já fica Vitor. aqui o meu boa noite, daqui a pouco o senhor vai ter o minuto final. Muito obrigado. E tem que perguntar pro Rodrigão também se nós temos alguma pergunta dos internautas aí, né? Temos uma pergunta do Vanderson aqui, inclusive eu quero mandar um abraço pro Vanderson, que hoje não pôde estar aqui, né, tem um compromisso. Sobre a questão das termas, Dante, você como eleito aí deputado, se Deus quiser, como que você vai desenrolar as termas aqui em Paraguaçu, né? Para Então, destravar a água. Pois é, as termas têm alguns gargalos, né? Eu sei exatamente a situação das termas hoje. E, obviamente, estando em Brasília é muito mais fácil do que daqui. Porque a situação é lá, né? A situação é lá. Tem uma fala aí de que tem uma questão jurídica, que é impossível. Não tem como. Tudo no Brasil é política, tudo, né? Falando com as pessoas certas, né? Inclusive o próprio presidente Bolsonaro, quando veio aqui em Presidente Prudente, eu estava com ele, ele falou, né? Eu entrevistei ele falou, quero desenvolver o turismo na região, né? Eu vou pegar essa fala dele que eu tenho gravado, eu levo para ele e falo, presidente, preciso que o senhor destrave lá. É um assunto que eu vou direto no presidente, entendeu? Isso aí é um compromisso meu. Só que realmente eu tenho que ter esse mandato para poder ter a representatividade, porque o presidente hoje ele não pode receber qualquer coisa, né? Tem todo o cerimonial lá, enfim. E se o povo me der esse mandato, é uma coisa que dá para resolver, sim. Dá para resolver porque se o presidente não conseguir resolver, tem outros caminhos também. Tem outros caminhos. Dá para resolver, certo? E assim, naturalmente também passa pelo apoio local dos proprietários lá, né? O pessoal da administração aqui tem que ter uma união de forças, né? Mas dá. Entendeu? Eu tô dizendo isso porque tem gente que fala que não dá. Mas pelo que eu vi da situação, é possível. E é isso aí, Rodrigo. Eu também quero agradecer ao maestro Dante estar aqui conosco nessa noite, né? E é bom que, quando a gente tem essas polêmicas, é bom entender que o deputado que é eleito, ele não pode chegar lá sendo cordeirinho também, né, Dante? Porque senão o pessoal engole e não faz nada, vai passar os 4 anos sem fazer nada. Então é bom, por exemplo. Isso, justamente. É bom ter uma opinião forte, esse engajamento, como o Vitor já falou, essa vontade e se eleito para lutar pela nossa cidade e a nossa região. Muito obrigado por estar aqui nessa noite. O compromisso principal é Isso aí, voltar quando for eleito, por favor. Claro, viu? e se eu for eleito, vai ser a mesma coisa, viu? Vocês me convidam aqui, eu vou estar aqui do mesmo jeito, entendeu? Então, para meu amigo ali. já para deixar minha fala final também, Dante, Uhum. quero dizer que essa postura sua é uma postura que te traz muitas pessoas fiéis ao que você traz, né? Isso aí a gente vê no dia a dia que você tem o voto dessas pessoas e eles são fiéis a você. E eu tenho certeza que você vai sempre conseguir mais pessoas.
que é inclusive o que o Vitor falou, a sua motivação. A sua motivação motiva os outros, né? Então acho que você está no caminho certo. E quero agradecer você novamente por estar conosco aqui, né? Como o Vitor disse lá no começo, a primeira pessoa a vir 2 vezes no nosso programa. Então, assim, pra gente é uma grande honra tê-lo aqui novamente. E espero que possa voltar outras vezes. Então, já deixando aí a sua mensagem final de 1 minuto pra galera. Excelente, muito obrigado a todos vocês. Vocês estão de parabéns pelo podcast, mais uma vez falo isso, já falei antes, né? E eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando aqui, que essa minha nova empreitada aqui, de ser pré-candidato a deputado federal, na verdade é uma forma de me colocar a serviço da população de Paraguaçu, da nossa região oeste, Vale do Paranapanema, também São Paulo capital, e outras regiões como Ribeirão Preto, Araçatuba, que eu tenho seguidores aí e pessoas que acompanham meu trabalho, praticamente todas as cidades do estado de São Paulo. Não é uma aventura, é uma proposta muito sólida, baseada numa experiência muito frutuosa, né? Quer dizer, o que eu consegui já executar, seja como uma pessoa autônoma, independente no terceiro setor, na cultura, em projetos sociais, seja como empresário, seja como presidente da Funarte, dentro do poder público, dentro da administração pública, é muito sólido. Eu tenho um currículo, né, não só acadêmico, mas um currículo de realizações em prol da sociedade do estado de São Paulo, da cidade de Paraguaçu Paulista, né, e de todo o Brasil. Não estou aqui para ser um aventureiro, um candidato a mais. Eu sei o que fazer, eu tenho solidez, estou em um partido que tem uma estratégia muito sólida, e é por isso que eu estou nesse partido também, porque eu confio nas pessoas que elaboraram essa estratégia, pessoas com quem eu trabalho já há mais de 4 anos, né? Pessoas que eu tenho grande confiança, que me deram também toda a liberdade para agir e pensar da forma que eu achar melhor, né? Então, a minha linha de postura é apresentar a minha folha de serviços prestados à comunidade e colocar para a população decidir. Quem decide é o voto, quem decide é a população é soberana. Se a população achar que eu tenho qualificação técnica e política e pessoal, né, para representá-los no Congresso Nacional, muito bem, serei eleito. Se a população achar que não é o caso, então não serei. A população é que manda, a população é soberana. E eu confio na consciência de cada um, né? Confio na inteligência, na independência também, da independência, a palavra que eu estava buscando, né? De cada pessoa no momento de votar. Cada pessoa sabe o que é melhor para si, né? Cada pessoa sabe o que é melhor para a sua cidade. Cada pessoa sabe qual que é a necessidade que pega ali na saúde. Toda pessoa sabe, né? O que ela gostaria de ter na sua cidade, que ela não tem hoje e que poderia ter através de uma pessoa que tem essa capacidade de trazer para a cidade, né? Então, meus caros, me despeço com muito otimismo. Os meninos falaram aqui que eu tenho essa motivação. Essa motivação é realmente uma retribuição que eu tenho, que eu dou para a minha cidade, que me deu tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Paraguaçu e também, naturalmente, né, todas as pessoas que me ajudaram até hoje, até aqui, nessa minha trajetória, de Paraguaçu, de outras cidades, do estado de São Paulo e do Brasil. Tá? Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e eu espero que vocês tenham muito discernimento, muita maturidade, muita independência, né? Não se deixe levar por movimento de manada, por movimento de outros querendo obrigar, querendo falar mal, né? Procurem ver, né, o currículo de cada pessoa, as propostas e a solidez. Porque cada pessoa sabe, Vitor, cada pessoa sabe, Rodrigo, quem é sólido e quem não é. Cada pessoa sabe quem tem realmente substância, quem tem capacidade, quem é capacitado e quem não é, né? As pessoas sabem discernir quem é o aventureiro de quem é realmente perspicaz. Então, com isso eu me despeço. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e prestigiem aqui o podcast dos meninos, que sempre trazem uma discussão de alto nível técnico, né? Do ponto de vista aqui do estúdio deles, muito bom, muito aconchegante, muito agradável ficar aqui. Como também eles são pessoas que conseguem, né, com muita educação, trazer os temas aí, entrevistar as pessoas de uma maneira muito qualificada, o que é raro, viu? Eu já dei entrevista para muitos canais aí, CNN, Folha de São Paulo. É difícil ter uns jornalistas bons como vocês, né? Esses meios não tem. Então vocês já estão ganhando, já saíram aí em grande vantagem. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nós temos que agradecer, Dante. Uma boa noite, Vitor, boa noite, Rodrigo e a todos que nos acompanhem. Até a próxima terça-feira. Professora Mariana. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite.